Fala, galera bonita do nono ano, tudo bem com vocês? Por aqui a professora Letícia, de língua portuguesa, para mais uma aula. E hoje trabalharemos um tema que causa muitas dúvidas. E a sua ausência ou seu excesso pode causar confusão de sentido e atrapalhar completamente a nossa interpretação. Então, falaremos da vírgula. E falando em confusão, eu quero começar trazendo para vocês um exemplo em que a vírgula não está no lugar correto. E aí vocês perceberão como que dá-se esse entendimento. Olha só, aqui comigo no próximo slide. Vendo meninas, aceito o cartão. Aqui, gente, a pessoa está anunciando algum produto e ela usa a palavra meninas como um vocativo para chamar a atenção de quem? Das clientes. Mas, como essa pessoa usou a vírgula no lugar incorreto, nós entendemos que ela está vendendo as meninas e não um produto. Olha só que complicação, pessoal. Então, o correto seria vendo, vírgula, meninas, aceito o cartão. Ou seja, a vírgula ela deveria vir após a palavra vendo. Entenderam? Então agora nós veremos um próximo exemplo. Olha só. Ajude um ladrão. Aí, vou ler para vocês a tirinha toda. Ei! Por que você não o prendeu? Vírgula, senhora. O que nós percebemos aqui, estudantes? Que faltou a vírgula após a palavra ajude. Então, a senhora, ela estava pedindo ajuda, mas pela ausência da vírgula, o que deu a entender? Que ela pedia que a polícia ajudasse ao ladrão e não a ela. Entendem? Então, deveria ter a vírgula depois da palavra ajude. E ficaria desta forma que aparece aqui. Pessoal, e quantas vezes nós ouvimos por aí que a vírgula é usada para respirar? Isso não funciona mesmo. Como é o caso de um rapaz que não é identificado aqui. Olha só o diálogo. Um deles diz: quando vou usar a vírgula, eu falo a frase mentalmente. Quando paro para respirar, é aí que entra a vírgula. E olha a resposta do outro rapaz. Eu também faço assim. Eu tenho asma. Então, a partir de hoje, você não vai mais usar a vírgula para respirar. Até porque ela não é oxigênio. Você aprenderá as regrinhas e o quanto faz sentido usarmos ou não a vírgula. Então, para que serve e qual o sentido que devemos saber? O sentido dos conceitos aí. A vírgula, ela é um sinal de pontuação que tem uma variedade de funções. Por isso que é comum encontrá-la nos textos. Em geral, ela é usada para separar elementos dentro de uma frase e também separar orações dentro de um período. Observem comigo aqui um exemplo em que a vírgula faz toda a diferença. Olha só, observamos que aqui a mesma frase ela tem sentidos diferentes. Se os trabalhadores soubessem a força que têm, vírgula, os empresários viveriam de joelhos. E uma outra forma que ela está escrita. Se os trabalhadores soubessem a força que têm os empresários, vírgula, viveriam de joelhos. Percebam aqui que na primeira frase, a vírgula ela é colocada depois da palavra tem. Qual o sentido, então, dessa frase? O sentido de mostrar que os trabalhadores têm mais força que os empresários. Agora, se eu observo a segunda frase, ela me diz que os empresários é que têm mais força. Olha que interessante. Todo sentido ele é alterado em virtude do uso da vírgula. Agora que você já entendeu a importância, nós veremos
as regrinhas do uso da vírgula. Primeiro, sempre usaremos a vírgula após o vocativo. E o que é o vocativo mesmo? É aquele termo da oração que nós usamos para fazer um chamamento. Estão lembrados? Eu falei disso a vocês na nossa aula de termos da oração. Observe aqui então, um exemplo aqui de vocativo e do uso da vírgula. Mãe só tem uma. Aqui, pessoal, não há vocativo. Não dá ideia de chamamento, justamente pelo fato de não ter vírgula. E tem qual sentido? De que a mãe é única, insubstituível, que só existe uma. Agora, se eu coloco a vírgula após a palavra mãe, tenho um vocativo. E quer dizer que o filho está chamando a mãe e dizendo a ela que só tem uma. Uma o quê? A minha mente fértil me diz aqui que a mãe pediu para que o filho fosse até a cozinha e trouxesse 2 batatas. E de lá ele disse, mãe, só tem uma. Entenderam? Acho que sim, né? Outros exemplos de vocativo que as pessoas usam diariamente e não colocam vírgula, olha só, vocês vão se surpreender. Sempre que eu usar o bom dia, olha, bom dia, Juliana, tem que ter uma vírgula depois do bom dia. Parabéns, Patrícia, olha a vírgula. Olá, Elisângela. Nesses casos, pessoal, o vocativo veio ao final e tá tudo bem. Nem sempre ele virá no início. Você deve apenas se atentar ao fato de que ele é um chamamento. Agora nós veremos a vírgula com o aposto. Eu sei que vocês confundem o vocativo com o aposto. E isso é normal. Mas vamos diferenciá-los aqui. Pessoal, o vocativo é um elemento isolado da oração. Portanto, ele é independente, servindo para chamar a atenção do interlocutor. O aposto, por sua vez, é um termo ligado a outro elemento da oração. E ele serve para quê? Para explicar, determinar ou especificar um elemento com o qual está ligado. E o que a vírgula tem a ver com isso? A vírgula, ela também isola o aposto, como ela isola o vocativo. Para exemplificar, nós vamos analisar a seguinte oração. Santos Dumont, o pai da aviação, foi um inventor genial. A expressão o pai da aviação é um aposto e ela exerce a função de explicar quem foi Santos Dumont. Sendo assim, é necessário que nós usemos a vírgula para isolar esse aposto. Outro caso em que precisamos usar a vírgula é em datas e endereços, como no exemplo que vocês podem ver aqui. Governador Valadares, vírgula, 18 de junho de 2005. Eu nem sei por que eu coloquei essa data, mas foi essa que me veio à mente na hora que eu estava elaborando o slide para vocês. Percebem aqui que a vírgula, ela separa o local da data? Esse tipo de construção, ele é usado nas cartas e também em assinaturas no final de alguns tipos de documentos. Como, por exemplo, isso também pode acontecer para separar nome de rua e o número da casa. Olha só, Rua dos Bobos, vírgula, número 0. Aqui nós temos aquela famosa musiquinha, né? Que nós escutamos quando éramos crianças. Eu também, viu, pessoal? Porque eu sou muito jovem ainda. E a vírgula, ela serve para qual outra situação? Tem outras situações? Tem sim. Vamos ver. Ela serve para enumerar também elementos. Percebam aqui que eu vou trazer um exemplo para vocês. Olha, Débora comprou leite, farinha de trigo, ovos, manteiga e açúcar para fazer seu bolo. Então, aqui eu enumerei aquilo que a Débora comprou. Mas vocês conseguiram notar que antes desse que liga manteiga e açúcar, nós não colocamos a vírgula? Isso mesmo. Aqui, esse
que tem o som de I, ele já cumpre o papel de ligar os elementos, por isso que eu não preciso da vírgula. A vírgula também serve para isolar elipse. E o que é isso, professora? Pessoal, elipse é um termo que não é escrito na frase, mas que você sabe que ele está lá, escondido. Se eu disser, eu falo inglês e minha amiga francês. Observem que na primeira oração aqui aparece o verbo falar, eu falo. Então, na segunda oração, ele não aparece novamente, mas nós sabemos que ele está ali e não tem necessidade de repeti-lo. Então, sendo assim, em vez de escrever o verbo falar novamente, nós colocamos a vírgula, tá certo? O próximo caso em que usamos a vírgula é em frases intercaladas. Vejamos no próximo exemplo. As orações intercaladas, elas são usadas geralmente para inserir opiniões, observações, ressalvas ou advertência. Esperamos ansiosos, vírgula, disseram os alunos. Aí tem outra vírgula, pela correção das provas. Nesse caso, disseram os alunos é uma oração intercalada, ela está no meio, tá certo? Além disso, nós usamos a vírgula para isolar conjunções adverbiais e conclusivas. Vocês se lembram delas? Nós já falamos dessas conjunções quando nós estudamos as orações do período composto. Um exemplo aqui para vocês. A vírgula como uma conjunção adversativa. Minhas amigas queriam sair, porém estava chovendo. O porém é uma conjunção adversativa e a vírgula então deve vir antes dele. Outras conjunções adversativas que nós temos é o mas, no entanto, contudo, todavia, entre várias outras. Agora, um exemplo com conjunção conclusiva. Lembrando aqui que as orações conclusivas, elas são aquelas que encerram a dedução ou a conclusão de um raciocínio. De um raciocínio lógico em relação a um fato expresso na oração anterior. Observe bem um exemplo. Não estive presente na reunião. Não posso, pois, assumir responsabilidade pelas decisões tomadas. Aqui o pois, ele tem uma ideia conclusiva. Por isso que ele é isolado pela vírgula. Tá certo? E o próximo caso do uso da vírgula é com elementos explicativos. Olha só, é o exemplo desta oração. O que sinto, isto sim, é um grande alívio na alma, que tem como elemento explicativo a locução, isto sim. Por isso que está entre vírgula. Outros exemplos aqui de elementos comparativos que nós temos é ou melhor, por exemplo, além disso, ou seja, entre tantos outros. Agora, pessoal, é o nosso momento de praticar o que nós aprendemos. E eu trouxe aqui algumas atividades para ver se vocês estão ligadinhos e acertam tudo. Então, vamos lá. Primeira atividade. Observe as frases que seguem. Sua tarefa será analisá-las, levando em consideração o uso ou não da vírgula. A mãe da garota eufórica resolveu buscá-la mais cedo no colégio. Esta é a primeira frase. A próxima. A mãe da garota eufórica resolveu buscá-la mais cedo no colégio. O que vocês percebem aqui? Qual que é a análise que vocês fariam, pessoal? Olha só, na primeira oração, não identificamos o uso da vírgula, uma vez que o adjetivo eufórica representa um adjunto adnominal. Nesse sentido, a qualificação se refere a quem? A garota e não a mãe. Já na segunda oração, usamos a vírgula, pois se trata de um aposto explicativo.
Nesse caso, a qualificação faz referência a quem? A mãe da garota, ou seja, a vírgula mudou o sentido completamente da frase. Percebem a importância dela? Vamos então para a próxima atividade. Indique a alternativa em que, ao retirarmos as vírgulas, o sentido da frase não se altera. Olha só. Marta caminhava pela rua, vírgula, calma. Aqui precisamos da vírgula para não termos o sentido duplo. Com a vírgula, eu tenho a ideia de que Marta é calma. Mas se eu retiro a vírgula, a rua que será calma. Percebem? Então, esta não é a nossa opção. Aquele garoto, vírgula, revoltado, vírgula, novamente, não parava de reclamar com a secretária. Aqui nós percebemos que a vírgula tem um valor explicativo, ou seja, quer dizer que naquele momento o garoto estava revoltado. Com o uso das vírgulas, o que eu entendo? Que essa não é uma atitude recorrente do garoto, mas é apenas momentânea. Agora, se eu retiro a vírgula, eu afirmo que esse garoto é sempre revoltado, que é uma característica permanente dele. Então, essa também não é a opção. Letra C. Maria, Gabriela e Joana foram ao shopping. Nesse caso, a vírgula, ela separa os elementos que têm a mesma função sintática. Ou seja, aqui eles têm função de sujeito. E aparece o nome de 3 meninas diferentes. A Maria, a Gabriela e a Joana. Se eu retiro a vírgula, dá a entender que existe apenas uma menina que tem o nome de Maria, Gabriela e Joana. O que seria, no mínimo, estranho, né? E agora, sobrou apenas a letra D. Será que é ela que é solicitada no enunciado da questão? Vejamos. Letra D. Os técnicos virão amanhã, vírgula, e o problema será solucionado. Sim, pessoal, é a alternativa D, pois não tem necessidade da vírgula antes desse E que tem o som de I, uma vez que ele é o quê? Aditivo, ou seja, ele vem acrescentar mais uma informação. A vírgula, ela seria aplicada apenas se o E fosse adversativo, ou seja, se ele trouxesse uma ideia de oposição. E não é isso que a interpretação apresenta, uma vez que os técnicos virão para solucionar o problema. Os termos aqui não se opõem, mas se completam, tá certo? Pessoal, eu espero que a partir de hoje vocês não digam que a vírgula é para respirar, tá certo? E eu espero também que vocês tenham entendido essas regrinhas e, infelizmente, não tem como fugir delas. Esse realmente é um conteúdo que precisa de atenção. Nós temos que fazer atividades e praticar mesmo na escrita. Então, agora é com vocês. Para fazer as atividades da plataforma, acesse smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e nos acompanhar nas nossas outras redes sociais. Um abraço e nos encontramos na próxima aula.